estive na Câmara dos Deputados, em Brasília, na presidência da Comissão Indústria e Comércio, falando, agora estava aqui, me desculpe, com o vice-presidente do Parlasul, e tive que interromper, inclusive, a fala com ele para lhe atender, mas estou à tua disposição. Não, a gente se conversou na semana passada em Brasília, em um dos eventos que teve em Brasília foi o evento do tabaco. Agora há pouco eu falei com o prefeito de Canguçu sobre o mesmo tema, e eu sei que o senhor também, além desse assunto, o tabaco, o senhor é a personalidade, uma das personalidades que mais entende desse processo, mas, paralelamente com isso, a gente enfrenta intempéries no nosso Rio Grande do Sul, problemas no Vale do Taquari, agora a nossa região, deputado. Ontem à noite, aqui no Cristal, um granizo extremamente forte, uma coisa gigantesca aí que aconteceu. Temos gente deslocadas das suas casas aqui na Ilha Santo Antônio, na Pacheca. Então tem muito problema. Amaral Ferrador, que o senhor conhece também, sabe que está isolado, não entra carro nem caminhão lá em Amaral Ferrador. Portanto, o Rio Grande do Sul vive um momento extremamente delicado, deputado Heitor Chu. E como parlamentar, e que o senhor tem essa ligação muito forte com o produtor rural, sei que o senhor está buscando alternativas justamente para diminuir a pressão de cobrança de algumas coisas que o produtor rural tem, e paralelamente com ajudas do governo federal para cá, né? Olha, Fábio, primeiro é preciso dizer de que quando tem essas intempéries, essas catástrofes, a gente precisa prestar a solidariedade a todos que estão envolvidos. Lembrando que antes do Vale do Taquari, que foi há 2 semanas atrás, nós tivemos um episódio muito parecido, mas em proporção menor, no litoral, em especial no Caraá, Maquiné, aquela região que os agricultores também ficaram sem nada, sem a enxada, sem a panela, sem a casa, sem nada. Tivemos uma situação muito ruim lá. Antes disso, nós tivemos um episódio que também foi menor, mas muito significativo, na região de Três Passos. Todos devem se lembrar daquele vídeo que o vento levantou todo um galpão e ficaram no galpão apenas as 50 vacas daquele agricultor que não tinha mais nada. E agora, então, nós estamos assistindo essa situação na região da Costa Doce, na região sul, um pouco da fronteira, onde eu estive, inclusive, no sábado, em Uruguaiana, todos os rios dando muita vazão, muita água e muito prejuízo. Sim. Agora, Fábio, é importante dizer que nós temos os agricultores que são sempre os primeiros atingidos, seja na seca ou seja na enchente, mas que nós temos também problemas, inclusive ali no Vale do Taquari, com o pessoal do comércio, das pequenas indústrias, das revendas de automóveis, enfim, está todo mundo na mesma situação. E quando nós temos situações extraordinárias, a ajuda do governo ou dos governos também precisa ser extraordinária. Além daquilo que tem no Manual de Crédito Rural, além do desconto, além de prorrogar financiamento, nós precisamos elencar coisas fora desse cenário. Por exemplo, no Vale do Taquari, nós temos, segundo o levantamento da Emater, muita gente, tanto na cidade como no interior, mas o levantamento da Emater é no meio rural. Nós vamos precisar de fazer muitas casas para agricultores que não têm mais casa. Primeiro problema, não pode fazer a casa onde ela estava, porque está sujeito no futuro de outros episódios e ter problema. Então, agora tem que achar um lugar mais alto, mais próprio para fazer a casa. Então, vai fazer casa dentro do Minha Casa Minha Vida? Não. Vai ter que fazer uma casa fora do padrão do Minha Casa Minha Vida, com recursos do governo federal, certamente todos eles a fundo perdido, que é uma linguagem que todo mundo entende, sem retorno, sem financiamento, porque as pessoas não têm mais nem meio de produção. É bem diferente do que acontece numa seca. Numa seca você vai vendo que a tua produção vai diminuindo, você fica sem renda. Aqui as pessoas ficaram sem nada, sem as ferramentas, sem o maquinário, que ficou para trás está estragado, e, portanto, precisa de uma ação nesse sentido. Não é de graça que o vice-presidente da República, em exercício, desceu na região em pleno domingo, levando 8 ministros e levando uma série de secretários, e essa semana deve voltar para lá também, de novo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque agora nós temos que ir no CPF da pessoa. Afinal, lá o seu João
que tinha um aviário, que tinha um chiqueirão de porco, que não tem mais, ou aquele que perdeu as vacas de leite. O que nós temos que fazer? Numa ação extraordinária, Sim. fora do crédito rural, para contemplar ele, para ele poder voltar a produzir. Se Sim. for falar, inclusive, em enquadramento dele na DAP, de um ano atrás, talvez ele tinha uma renda bem alta. Agora não tem renda nenhuma. Pois é. Deputado... E essa que é a questão que a gente está muito preocupado aqui, Fábio, eu concluo, porque em vez desses episódios de clima terminarem, nós estamos vendo que eles estão se avolumando, e hoje, você disse bem, ali na região de vocês, na região de Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, ontem de noite também foi muito granizo, muito prejuízo. Por sorte, o pessoal do tabaco tem seguro, mas nós não plantamos só tabaco, tem outras culturas, tem outras coisas. E aí a situação é bem mais complicada. Deixa eu lhe fazer uma questão, só para avisar aqui, o pessoal da FUBRA está me informando que agora às 9 horas da manhã, mais ou menos, já tinha 31 solicitações aí de visita da FUBRA no que diz respeito à questão do seguro, viu, deputado? Mas eu lhe pergunto o seguinte, a gente sabe o gigantismo do Estado brasileiro, do governo federal. Nós temos um problema que o senhor falou, o João, aquele que perdeu um aviário lá em Mussum, vamos botar assim. Como o senhor acha que poderia, o que deveria de acontecer agora, esse atendimento do governo federal para poder chegar nesse seu João que o senhor falou ali? Isso vai ter que se enquadrar recursos via as prefeituras da região, para poder não demorar tanto, ser menos burocrático, deputado Heitor? Eu vou te dar um exemplo prático que nós falamos aqui na semana passada no Ministério das Cidades, e teve uma reunião na sexta-feira com o secretário de Habitação do Estado, o secretário de Habitação Nacional, com os municípios da região, e aqueles agricultores que precisarem fazer casa, porque não tem mais casa, no meio rural, naquela região dos 97 municípios que estão em estado de calamidade, de calamidade pública, perdão, são menos. Mussum, Santa Teresa, Roca Salles, uma parte de Encantado. Esses agricultores, fora do enquadramento do PNHR, eles vão receber até R$75 mil para fazer a reconstrução da sua casa, especificamente falando do pessoal do meio rural. E quem precisar fazer casa na cidade, e aí tem um problema também da questão da localização, que muitos vão ter que achar um terreno novo para fazer a casa, porque onde ela estava não tem mais condições estruturais de fazer, porque a água arrancou 2, 3 metros de terra e levou embora. Ou seja, a casa vai ficar muito mais baixa do que já estava. Então, nesse caso, serão R$130 mil por casa, por unidade habitacional. Ou seja, fora do Minha Casa Minha Vida. São dois exemplos práticos, um rural e um urbano, na questão da reconstrução das moradias. Pois o senhor falou muito bem, deputado. Muitas vezes essa organização, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, existe e é uma necessidade também que haja um padrão de construção, né? E esse padrão de construção, hoje no Minha Casa Minha Vida, daqui a pouco a rua precisa ter calçada, daqui a pouco precisa ter luz e água passando na frente, tem uma série de coisas que, para vocês aí como parlamentares, deve ser uma coisa que tentar explicar isso aos ministros, aos seus chefes de gabinete, seus assessores, de que um mutirão dessa forma terá que ser, a palavra não sei se é isso, né? Desregulamentado esta exigência para poder rapidamente, pelo menos a população se reorganizar, né, deputado? Eu não sei se isso também pode o governo federal tomar uma decisão sem anuência do Congresso. Como é que o senhor vê isso, essa regularização desse processo para poder chegar o dinheiro aqui? Bom, primeiro nós temos acordo com o governo de que esses municípios em calamidade pública não têm enquadramento de lei, não têm enquadramento de Minha Casa Minha Vida, do PNHR, é fora desse enquadramento. O enquadramento é para situações normais, que o camarada precisa apresentar a DAP, o enquadramento, a documentação, enfim. Aqui vai ser fora do enquadramento. E para isso,
o governo vai fazer uma medida provisória, Fábio. Não dá para entrar no regulamento normal de projeto, papel, documento, registro, carimbo, cartório, que aí a coisa não anda. Não anda. Então, isso aqui vai ser, digamos assim, um extra pauta fora da ordem do dia, fora da legislação, para atender esse pessoal. Por quê? Porque eles estão em calamidade pública decretada e já assinada pela Defesa Civil. Essa é a questão diferencial. E aí, não tem muito o que inventar. As coisas têm que acontecer logo. Tem uma medida provisória. A hora que ela chega, se ela chegar hoje, ela começa a valer hoje. E aí o parlamento aqui, os deputados, nós da Câmara dos Deputados, teremos 60 dias para votar essa medida provisória, e o Senado mais 30. Então, em 90 dias, essa medida provisória vai se tornar uma lei, uma legislação, para atender esse pessoal nessa questão extraordinária desse evento climático. Ô deputado, na semana passada, casualmente, na reunião da bancada gaúcha, eu estava aí no Congresso, eu e o Rodrigo, e nós vimos os senhores aí, representantes do parlamento, fazendo uma manifestação no que diz respeito a antecipar 100 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Isso é uma tratativa que tem que ser feita com o governo do estado, mas eu acho que conseguiu consenso, acho, entre a bancada gaúcha, né, deputado? Bom, primeiro, a bancada gaúcha todo ano tinha 17 rúbricas para ela colocar recursos dela. Aí era duplicação da 116, a ponte da 200 da Água do Guaíba, a duplicação da 290, uma parcela tinha que ir para a saúde e assim por diante. Com o anúncio do governo do PAC, essas 17 rúbricas agora vêm para 14. E nós vamos nos reunir na semana que vem para a gente bater o martelo e ver quanto dessas 14, onde que elas vão ser colocadas, e pedimos então que uma rúbrica seja um apoio para essa questão do Vale do Taquari e todos os municípios atingidos. Teve uma reunião no Palácio Piratini segunda-feira com o governador e a bancada gaúcha, ontem, segunda-feira, para alinhar uma possibilidade, então, de pegar em torno de 102 milhões de reais, que seria pegar o número de deputados, que são 31, 3 milhões da cota de cada um, que não ficariam mais à disposição dos deputados, e seriam colocados direto nesse fundo estadual, organizado e gestado pelo Estado com os municípios, para fazer a reconstrução do Vale do Caí. E se tiver algum deputado que queira colocar um valor a mais, teria essa possibilidade, mas a princípio cada um estaria nessa lógica desse processo de reconstrução e que com 100 e poucos milhões já dá para começar a fazer alguma coisa. Essa seria a primeira contribuição efetiva da bancada gaúcha. Mas eu fiquei muito feliz de ver vocês todos ali, parlamentares de partidos dos mais diferentes, junto falando um assunto e todos eles tentando de uma forma mais rápido ajudar. Deputado Federal Heitor Chu, obrigado pelo carinho de nos atender. A gente vai se falando aí, dia 27 tem um evento. Estamos tentando ver se a gente participa de novo aí em Brasília, mas agradeço demais a sua atenção conosco aí, viu? Muito obrigado, estamos à disposição aqui, Fábio, sem nenhum problema. Qualquer coisa nos aciona.